1191. A Terceira Cruzada está em andamento. Ricardo Coração de Leão está a caminho da Terra Santa. Enquanto navega para o leste, ele encontra um dos aliados de Saladino, um rebelde bizantino chamado Isaac Comneno. Isaac governa a rica ilha de Chipre e trama um plano para capturar a noiva de Ricardo, a princesa Berengária. Ricardo responde com força e lança uma das operações anfíbias mais notáveis da história militar, a Conquista Cruzada de Chipre. Este é Ricardo Coração de Leão em um de seus melhores momentos, durante um dos episódios mais críticos da Terceira Cruzada. Em 1189, enquanto um exército cruzado heterogêneo lutava para sitiar Acre na Terra Santa, Ricardo Coração de Leão, filho do rei Henrique II da Inglaterra, preparava-se para partir em cruzada. Homem culto, articulado e talentoso na música e poesia, Ricardo também era guerreiro e comandante de destaque ao assumir o trono da Inglaterra. Aos 32 anos, ele estava no auge de sua habilidade, tendo se provado um conquistador eficaz desde a adolescência. Alto, de cabelos dourados avermelhados e olhos azuis intensos, Ricardo liderava na linha de frente, cavalgando com seus homens no centro do perigo. Seus soldados eram profundamente leais. O Coração de Leão era uma força a ser reconhecida. Uma vez coroado, Ricardo se lançou nos preparativos para sua cruzada. Ele era um cristão fervoroso e sentia-se obrigado, como rei, a resgatar os lugares sagrados no Oriente. Ele também era comprometido com os ideais poéticos de sua época, que valorizavam a cruzada como a maior expressão de bravura. Além dos fundos arrecadados com o dízimo de Saladino, Ricardo comprometeu sua riqueza pessoal com a cruzada. Ele vendeu muitas de suas propriedades para financiar seu tesouro de guerra. Com isso, Ricardo reuniu uma imensa frota e um exército. Sua eficiência e eficácia demonstraram fortes habilidades administrativas. As habilidades de Ricardo em organização e planejamento, mais que seu valor pessoal, foram centrais para seu sucesso. Este era um governante tão à vontade à frente de seu exército, quanto cuidando das tarefas tediosas da administração. Enquanto isso, o rei da França, Filipe II, não era nada parecido com Ricardo. Aos 25 anos, Filipe era franzino, doente, cego de um olho e intensamente ciumento de Ricardo, que era, em teoria, seu vassalo. Apesar das limitações, Filipe era calculista, astuto, sem escrúpulos ao buscar seus interesses e obcecado pela vitória de sua linhagem capetiana sobre os Plantagenetas. Diferente de Ricardo, Filipe não sentia chamado para a cruzada, mas foi pressionado a participar pelo contexto da época. Na Europa, sua organização foi pouco empenhada e a força reunida era mal financiada. Além disso, Filipe não comandava a lealdade que Ricardo tinha, e seu controle sobre seus vassalos sempre foi frágil. Ricardo e Filipe partiram em julho de 1190, viajando de navio com suas forças para o leste. Ambos os reis pararam na Sicília a caminho da Terra Santa. Aqui, as tensões aumentaram entre Ricardo e Tancredo. O governante da ilha, Tancredo, havia tomado recentemente o trono após a morte do rei Guilherme II da Sicília, que tinha sido marido da irmã do rei Ricardo, Joana. Atualmente, Tancredo mantinha Joana prisioneira. Ricardo exigiu que ela fosse libertada junto com o valor total de seu dote. A princípio, Tancredo resistiu, mas Ricardo rapidamente derrotou as forças de Tancredo e Joana foi resgatada. A partir daí, Joana passou a acompanhar Ricardo na cruzada. Diferente dos outros irmãos, Ricardo era próximo de Joana, e ambos tinham personalidades parecidas. Coração de Leão, amante de música, poesia e cavalos, somou o dote da irmã à sua campanha de guerra já bem financiada. No final de março de 1191, Filipe partiu de navio para a Terra Santa. Mas Ricardo permaneceu para encontrar sua mãe, Leonor, que chegou a Sicília com a filha do rei de Navarra, Baranguela. Essa princesa espanhola seria a noiva do Coração de Leão, e Ricardo a recebeu com muita pompa. O próprio Ricardo partiu com sua frota para a Terra Santa em 10 de abril. Porém, a passagem de Ricardo foi dificultada por uma forte tempestade. Muitos navios desviaram de rota e naufragaram na costa da ilha de Chipre. Chipre, famosa por seus vinhedos e cedros,
há muito tempo era uma posse do Império Bizantino. Mas 5 anos antes, Isaac Ducas Pimenos, um membro rebelde da família imperial, havia chegado e tomado o controle da ilha, declarando-se o legítimo imperador de Bizâncio para manter seu domínio em desafio ao imperador. Em Constantinopla, Isaac formou uma aliança com Saladino ao saber do infortúnio de alguns navios do Coração de Leão. Isaac imediatamente enviou homens para saquear os destroços e capturar os sobreviventes. Mas um navio chamou a atenção de Isaac, o Real, que levava a irmã de Ricardo e sua futura esposa. Essa embarcação não havia naufragado, mas havia sido desviada de sua rota, como algumas das outras. E em 24 de abril, lançou âncora na costa sul de Chipre, perto de Limassol. Isaac sabia que, se conseguisse capturar a irmã do rei e sua noiva, teria uma poderosa ferramenta para controlar Coração de Leão. Ele logo enviou mensageiros ao navio ancorado para pedir que as damas desembarcassem e viessem à terra. Como suas ilustres convidadas, Joana e Berengária não se deixaram enganar e recusaram terminantemente. No dia 5 de maio, Ricardo chegou aliviado ao encontrar Berengária e Joana em segurança. No entanto, ao saber que Isaac havia aprisionado alguns de seus homens, ele ficou furioso. Ele imediatamente enviou um mensageiro ao chamado imperador, exigindo a libertação de seus homens e a devolução do que havia sido saqueado. Isaac recusou. Ele reforçou as defesas de Limassol, reuniu seu exército e se preparou para a guerra. Ricardo então lançou uma invasão a Chipre, que é lembrada como uma das operações mais notáveis da Idade Média. Isaac esvaziou Limassol de tudo o que pudesse ser movido: portas, móveis, bancos, baús, pedras, qualquer coisa que pudesse ser usada para fortificar a praia. Isaac então colocou seu exército em posição defensiva atrás dessas defesas improvisadas. Ricardo e seus homens não se intimidaram e remaram à praia em pequenos barcos. Coração de Leão e suas forças desembarcaram. Arqueiros de Isaac atiraram flechas enquanto Ricardo liderou o ataque contra as tropas inimigas. Diante da fúria de Coração de Leão, os homens de Isaac recuaram e fugiram. Ricardo entrou em Limassol, onde seus homens encontraram uma abundância de vinho, carne e grãos. Isaac recuou e armou acampamento a cerca de 8 quilômetros da cidade. Ele declarou sua intenção de lutar no dia seguinte e então se preparou para dormir. Enquanto isso, Ricardo descarregou seus cavalos e os fez exercitar à luz da lua, enquanto seus batedores avaliavam a posição de Isaac. Ao acordar na manhã seguinte, Isaac encontrou seu acampamento totalmente cercado. Ricardo lançou o ataque e as forças de Isaac foram esmagadas, com o próprio Isaac escapando por pouco. Ainda vestido com suas roupas de dormir, Ricardo tomou o estandarte, o tesouro e os cavalos do inimigo. Essa vitória levou muitos aristocratas locais a oferecerem sua submissão ao Coração de Leão. Em 11 de maio, com seu apoio diminuindo, Isaac pediu paz. Nesse mesmo dia, Ricardo recebeu a visita de 2 comandantes proeminentes do cerco de Acre, Godofredo e Guy de Lusignan. Como duque da Aquitânia, Ricardo tinha obrigações com os Lusignan, que eram seus vassalos. Assim, Ricardo ofereceu seu apoio quando os irmãos solicitaram seu endosso à reivindicação de Guy ao trono de Jerusalém. Os Lusignan ficaram com o grupo de Ricardo para um evento importante. No dia seguinte, em 12 de maio, na Capela de São Jorge, em Limassol, Ricardo se casou com a princesa Berengária. Os cruzados aplaudiram seu jovem e valente rei e sua bela noiva espanhola, que, neste início de casamento, pareciam estar bastante felizes. O bispo normando João de Évora coroou Berengária como rainha da Inglaterra. Foi um momento apropriado para coroar o triunfo da conquista de Limassol. Logo depois, Isaac se apresentou diante de Ricardo para confirmar a paz, mas Ricardo sabia, através de seus espiões, que aquilo era uma artimanha. O aspirante a imperador estava apenas ganhando tempo e avaliando os planos do Coração de Leão. Após o almoço, Isaac escapuliu do acampamento. Ricardo apenas sorriu ao receber a notícia. Agora ele tinha sua desculpa para completar a conquista de Chipre. Ricardo entregou parte do exército a Guy de Lusignan e ordenou que perseguisse Isaac. O rei dividiu o restante de suas forças em 2 esquadrões navais, que circularam a ilha, capturando fortalezas costeiras e navios inimigos.
Após concluir o circuito, Ricardo voltou com suas tropas para Limassol. Aqui, ele encontrou Gui, que não capturou Isaac, mas garantiu a lealdade de mais proprietários de terras da ilha. Isaac agora recuou com o restante de suas tropas para os castelos do norte, no alto das montanhas Bufavento, Cantara e São Hilarion. Aqui, Isaac esperava aguardar. Ricardo eventualmente raciocinou Isaac. O coração de leão precisava continuar até a Terra Santa. E quando isso acontecesse, Isaac poderia descer novamente das montanhas e retomar o controle de toda a Chipre. Era, no mínimo, um plano improvável. No entanto, quando Isaac soube que Ricardo havia tomado o castelo costeiro de Carinia junto com sua própria filha, o pseudo-imperador perdeu toda a vontade de resistir. Ele se rendeu completamente, pedindo apenas que não fosse preso. Em correntes de ferro, Ricardo aceitou esses termos e mandou fazer algemas especiais de prata para seu oponente derrotado. A filha de Isaac foi colocada sob a custódia da rainha Berengária e da senhora Joana. Até 1º de junho, toda a ilha de Chipre era de Ricardo Coração de Leão. A conquista de Chipre por Ricardo, às vezes é considerada um prelúdio distrativo da ação principal. Mas, na verdade, foi uma das conquistas mais importantes da Terceira Cruzada. Chipre era uma ilha rica e estrategicamente posicionada bem próxima à costa da Síria-Palestina. A posse dessa ilha fornecia uma valiosa fonte de provisões, além de ser o ponto de partida perfeito para futuras cruzadas. Logo após sua vitória, Ricardo usou Chipre para fornecer suprimentos de comida e cavalos aos cruzados que sitiavam Acre. Chipre teria papel similar no restante das cruzadas e permaneceria sob domínio da cristandade latina por 4 séculos. A campanha em Chipre destaca o brilhantismo de Ricardo como general, já que o terreno montanhoso dificultava sua total conquista. Mas, como John Gillingham aponta, a operação foi finalmente concebida e executada de forma metódica. Com a base de suprimentos garantida, Ricardo partiu para se unir aos companheiros cristãos no cerco de Acre. Vamos aprender sobre isso no próximo vídeo da série sobre a Terceira Cruzada, que está linkado na tela e na descrição abaixo.